Olá, bem-vindo ao nosso podcast Pés no Chão, Raízes no Agro, sediado aqui gentilmente pela Credit Citrus, com o apoio da Harvard Agrobusiness School e da Palavra em Movimento. Nossa conversa agora à tarde é com alguém extremamente especial, que a gente tem um carinho muito grande, Dr. Jorge Sanches, resumidamente advogado, professor, empreendedor, escritor, e eu me dou o direito de dizer aqui um visionário em todas essas áreas. Doutor Jorge, bem-vindo, obrigado por esse prazer, que faz tempo que a gente quer ter essa conversa. Verdade, Fábio, o prazer é meu, agradeço imensamente a vocês da Palavra em Movimento, da Credit Citrus, da Harvard também, pela oportunidade de poder bater um papo, conversar, trocar experiências e vivências. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Que legal. E nesse espaço tão importante que é a AgriShow, né? Eu ia falar exatamente disso, estamos aqui na AgriShow. E é muito curioso, estamos aqui falando, né, de educação, a gente estava um pouquinho agora para entrar no ar, discutindo sobre educação, sobre política, sobre a importância desses conceitos, né? Mas a AgriShow é a maior feira da América Latina, que envolve não só mais o agronegócio, né? Há um ecossistema gigante. O que o senhor acha desse caminho que o agro tem tomando? É um caminho maravilhoso. Esse é o Brasil que dá certo. Esse é o Brasil do desenvolvimento, do crescimento. Para você ter uma ideia, hoje a nossa agricultura ela alimenta a cada 10 pratos consumidos no mundo, um sai do Brasil, da nossa agricultura. E hoje a agricultura brasileira é um exemplo de tecnologia, de desenvolvimento. E está tudo interligado, né? Tecnologia, educação, cultura e o agronegócio. O agro é o Brasil que dá certo, eu sempre falo muito isso. E a AgriShow, maior feira da América Latina, traz um movimento muito grande para a nossa região. E é um orgulho grande, né? Poder Ribeirão Preto sediar tantos anos essa importante feira, que faz toda a diferença na tecnologia, no agronegócio brasileiro. Um ponto acho que é muito curioso, acho que o senhor pode trazer muita reflexão sobre isso. Nessa feira a gente percebe muita coisa, né, de empresas já consolidadas, mas ao mesmo tempo uma quantidade de pessoas que vêm de startups, empreendedores, fazendeiros, famílias que começaram a se profissionalizar. E o senhor sabe muito bem do assunto empreendedorismo. O que o senhor acha desse movimento de empreendedores? Que conselho o senhor tem para dar para quem está começando agora a discutir empreendedorismo nesse contexto nosso? Eu sou um entusiasta do empreendedorismo, acabei de vir da Web Summit Rio. Também em novembro passado estive na Web Summit Lisboa e eu sou apaixonado por inovação, por tecnologia e fico de olhos brilhando quando vejo um jovem querendo trazer uma ideia nova para construir um futuro melhor, uma ideia melhor. Então, o que eu posso dizer é assim, entram de cabeça, não tenham medo de sonhar, não tenham medo de arriscar, né? Porque muitas vezes uma ideia pode não dar certo, mas a que dá certo, ela revoluciona, ela muda, né? No meu livro Bem-vindo ao Futuro, por exemplo, eu falo muito da tecnologia da informação, da IA, né? Do juiz robô, do metaverso. Então são coisas que estão aí para a gente viver. Eu tenho uma frase que brinco da seguinte forma: o ser humano ele pode envelhecer, mas ele não pode ficar antigo. E esse que é a pegada, né? Eu tenho muitos projetos, muitas ideias, eu falo, eu vou viver muitos anos, mas talvez falte até vida para tantas ideias e tanta vontade que eu tenho de empreender, de investir. Sou investidor anjo de algumas startups e o que eu posso dizer para essa molecada, coloque todo o seu talento à disposição do empreendedorismo, do sucesso, do crescimento humano, do crescimento pessoal e que isso venha para trazer também um crescimento econômico para as pessoas, para as famílias e para as empresas, né? Eles não estão apartados um do outro, né? Nada, tudo né? Se interliga. A educação se interliga, a tecnologia se interliga, a economia se interliga, o agro se interliga. Eu, por exemplo, não sou um produtor rural, mas eu estou intimamente ligado ao rural, né? Ainda que não estivesse, estou. Por quê? Porque os meus grandes clientes estão vinculados ao rural. Meus grandes clientes são também instituições financeiras que estão aqui fazendo negócio e eu venho visitá-los.
Credicitos é uma parceira nossa de muitos anos e que só cresce, né? Então isso dá mais vontade, cada vez mais, aquele orgulho, Fábio, aquele orgulho positivo, não é aquele orgulho mascarado, aquele orgulho positivo de estar fazendo algo novo, algo diferente. Falando em algo novo, o que o senhor entende, como exímio professor, conhecidíssimo como excelente professor, que a educação tem a contribuir para uma releitura de mundo, para uma releitura de posicionamento, tanto dos mais antigos quanto dos mais jovens, que a gente fala em negócios hoje? A educação é a base de tudo. A educação é o princípio básico para que uma nação se desenvolva, né? E eu brinco também dizendo o seguinte: a gente tem que dar cidadania para as crianças. Eu brinco cidadania na mamadeira, começar desde da tenra idade, você incentivar a criança a estudar, a ter os bons hábitos, a ter os bons costumes. E a educação, a gente precisa criar uma revolução, né? O grupo da Harvard faz muito isso, desde das escolas de primeiro grau que eles têm. Então, é um movimento cívico para a gente fazer com que melhore o nível da nossa educação, que melhore as condições dos professores, as condições das escolas públicas. Talvez privatizar tudo ou fazer com que o governo ajude as escolas particulares a agregar valor a essa cidadania que eu falo. Então, assim, é uma revolução como foi feita na Coreia, como o Chile melhorou muito sua educação, melhorou muito o seu PIB, o seu crescimento, graças à melhoria e a investimento na educação. Agora, não basta usar lá a lei de diretriz e usar o percentual que tem que ser destinado à educação em prédios. Você tem que investir na formação dos professores. Você tem que pagar bem os professores. Por quê? Porque incentivar cada vez mais bons professores quererem ser professores, quererem dar aula. Então, assim, a gente precisa romper um ciclo vicioso que hoje existe de má formação educacional para estabelecer uma nova era de um ciclo virtuoso. Quando o senhor fala em nova era, há uma reflexão comum na educação contemporânea de que a maior parte de nós viemos de uma escola ultrapassada em que a teoria suplantava a prática. Sim. Qual é o valor que o senhor enxerga em projetos como o da própria Harvard, em que prática e teoria caminham juntos e não em momentos completamente diferentes? É fundamental, né? Fundamental, acho que a Harvard nesse sentido traz uma contribuição muito forte e a gente acredita nessa simbiose de teoria com prática, né? O que seria da teoria sem a prática, né? Então não adianta eu ter a teoria e não conseguir externar isso no dia a dia. Então acho fundamental, importantíssimo e uma contribuição valiosíssima, né, para a formação educacional do jovem e também do universitário, né? A gente tem vontade, inclusive, de participar de alguns projetos com a Harvard, por exemplo, adotando algum aluno, né? Adotando algum aluno para que um aluno que não tenha condições hoje de pagar, a gente poder adotar aquele aluno e ele poder ter essa oportunidade de desenvolver seus potenciais, o seu talento através da teoria e também da prática. Então a Harvard vem mais uma vez pioneira, né, no ensino para fazer essa diferença. O Chaim é um visionário da educação, é um cara altamente reconhecido mundialmente por essa vocação de poder fazer diferente e entregar para a sociedade esses jovens mais preparados. Que ótimo. E eu queria evocar agora um outro lado do senhor, o lado escritor. E aqui pra gente eu sei que o seu tempo é extremamente raro. Então, pra gente finalizar, o senhor como escritor, se eu tivesse que escrever um livro sobre o Brasil, que livro seria esse? Que livro que o senhor gostaria de poder escrever sobre o Brasil? Olha, que pergunta difícil, né?
Só para rapidinho, eu fiz durante a pandemia, eu escrevi O Vírus da Incerteza, né? Depois Bem-vindo ao Futuro. Você me pegou nessa pergunta, mas seria um livro sobre como fazer e como sonhar um Brasil melhor, aproveitando as potencialidades e as competências que hoje a gente tem, e muitas. O brasileiro é muito criativo, né? Com um ambiente próprio para esse desenvolvimento. Mas você me deu uma ideia, quem sabe eu começo a pensar em alguma coisa, de escrever um livro sobre o futuro do Brasil. Está saindo o meu terceiro livro, que é sobre o caminho de Santiago de Compostela, que eu fiz o ano passado, e foi um momento de reflexão. Engraçado que a gente vivia numa correria, veio a pandemia, a gente precisou necessariamente desacelerar, e ao desacelerar, Fábio, surgiu a criatividade, muita criatividade. Então, vou pensar qual que seria o meu Brasil do sonho, mas com uma pitada de realidade, porque a gente sabe que as coisas não mudam do dia para a noite, mas podem mudar, podem mudar. E aí, se a sociedade se conscientizar e se envolver e se preocupar um pouco mais com a educação e um pouco menos com coisas fúteis que a gente vê no país, quem sabe a gente consiga produzir um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E também que os políticos se conscientizem de que eles têm que ter uma postura de estadista, de cidadão, e não de interesse particular. Dr. Jorge, muito obrigado pela conversa. Que a gente possa ter vários outros papos. Fábio, foi uma alegria muito grande estar com vocês, com a Credit Citrus, com a Palavra em Movimento, com a Harvey. E você realmente me deu um prazer muito grande de estar aqui com vocês hoje. E estou à disposição para novos bate-papos. Maravilha. Tá bom? Bom, esse foi mais um podcast Pé no Chão, Raízes no Agro.